Mensagem diária recebida 12 de junho de 2017, na cidade de Roma, Itália. Transmitida por Maria Rosa da Paz, ao vidente Frei Elias del Sagrado Coração. A nova profecia. Suas bases são de pedra revestida, mas na essência não existe nada que a sustente. Suas colunas elevadas elevam o poder aparentemente conquistado, esquecendo claramente que o poder é Deus que tem. Seu coração está revestido de ouro e reluz toda a beleza que não é do céu. Mostra sua suposta justiça, mas dentro de seu templo se ocultam as verdades à grande maioria de seu povo. O nome sagrado de Deus é usado para poder realizar suas obras. Mas quem despertará antes do tempo para poder ver a realidade e não a aparência? Os olhos de fogo observam suas ações, e a maioria cai como numa armadilha de surpresas. A fé é posta em jogo e é necessário encontrar a verdade. Ela emana uma água tão semelhante a uma fonte, e a sede de luz e amor é tão grande nas almas que todas correm meio cegas em busca de uma solução. Por isso, poucos sabem que nem tudo está no certo, no justo e no sadio. O templo estará sendo removido e seus fiéis os sentirão, mas a maioria ficará hipnotizada pelo que é externo. Será difícil derrotar esse poder. Ele cresceu muito depois da confiança concedida por Cristo. Mas a partir das ações, os caminhos se desviaram completamente. Quem corrigirá os erros de séculos inteiros? Por isso, o Pai observa com misericórdia e confia somente nos que vivem sua verdade e não a desvirtuam. Muitos são os pastores responsáveis por rebanhos inteiros, mas muito poucos fazem o que o Senhor lhes ensinou. Tomam com sua mão o báculo de pastoreio, mas não sabem conduzir os rebanhos pelo caminho da fé. O templo é tão semelhante a uma moeda. Ele tem duas faces, uma de fogo e outra de ouro. Nele se escreve uma história de outrora que finalmente deverá ser purificada. Seus passos são tão confusos como a alma que não sabe caminhar nem encontrar a direção. Ninguém conseguiu opor-se a ela. É a mãe da aparente paz. Mas suas obras não são luminosas nem verdadeiras. Muitos chorarão por terem comprado sua fé. Por isso, o cetro divino da luz golpeará tão forte que suas estruturas se moverão assim como se move a terra em um terremoto. Apesar de sua fase mais aguda, o Senhor coloca sua divina mão sobre aquele que é justo e simples, mas que tudo deve calar para que seu povo não se abale. O Pai lhe dará a força para continuar adiante. Seu nome é pobre e isso o protegerá. Dele nascerá a força do próprio Cristo para poder purificar o templo e a todos os que lhe estão próximos. O sofrimento maior será saber a verdade, e como foi dito, não ficará pedra sobre pedra. Ainda nos tempos em que Cristo está retornando, todas as bases infiéis se moverão dentro e fora da consciência. No próximo amanhecer, o sol, a aurora e a luz do amor se mostrarão aos corações cristalinos e se mostrarão aos corações opacos, pervertidos e dominados pela ambição espiritual. Para que o amor
e o bem se cumpram, a Mãe do Céu vem para interceder, mas agora, sob o mando da justiça divina, a que corrigirá os fatos de outrora. Será o momento em que cada alma e cada vida saberá onde colocou sua fé e nas mãos de quem a depositou. Felizes serão os que conseguirão, acima de tudo, colocar seu coração no céu, e tristes serão os que ficarão na superfície dos acontecimentos. O Senhor envia sua serva para salvar a fé de milhares de almas, porque ainda o adversário segue trabalhando. Sábios serão os que orem, porque terão discernimento. Iluminados e claros estarão os que buscarem sempre a humildade. Santos serão os que tiverem divina compaixão por seus irmãos. Nada será perfeito até que retorne Cristo, quem finalmente governará com soberania e o poder será retirado das mãos dos homens. Os simples viverão a esperança e conseguirão, apesar dos fatos, permanecer na luz interior. Assim, todos tomarão consciência do verdadeiro pedido de Cristo. Sua casa se encontra pobre e não revestida dentro do coração dos humildes. E todos verão vir a casa da luz do universo e saberão que suas moradas habitam nos mundos sutis. Por último, as velhas chaves serão retiradas e os anjos mostrarão aos homens quem tem as chaves dos céus. Enquanto isso, oremos, até que o céu da noite anuncie o sinal desse momento vindouro. Sua Mãe Celestial secará as lágrimas dos que golpearão seu peito por terem confiado nos homens. Mas Cristo trará o gozo de poder vivê-lo e senti-lo vivamente, acima de toda a aparência. Chegou a hora de que os verdadeiros apóstolos do silêncio testemunhem o reino de Deus para os que não o conseguem ver. Agradeço-lhes por responderem ao meu chamado. Ora, junto a vocês, sua Mãe Maria Rosa da Paz. Mensagem diária recebida em 13 de junho de 2017, na cidade de Roma, Itália, transmitida por Maria Rosa da Paz, ao vidente Frei Elias del Sagrado Coração. A segunda parte da nova profecia. E verão que aqueles que dizem ter o poder da religião entre suas mãos perderão o controle de tudo, da noite para o dia. Sua cegueira e ambição espiritual serão tão grandes como também conhecidas. Verão então revelar-se o sinal do último tempo, sinal que indicará a última fase culminante da queda do falso templo. Lamentações serão ouvidas tão semelhantes ao muro das lamentações. Os ambiciosos já não terão seu próprio refúgio, porque o grande Espírito terá mudado de lugar e somente estará com os mais simples. Essa será a hora da grande prova do patriarcado, porque nem dirigentes, nem nações poderão detê-lo, já que a divina vontade, que se moverá com a força da santa justiça, tudo mostrará. Ali já não ficará pedra sobre pedra. O falso poder combaterá com sua própria ambição, e a grande crise das religiões sucederá. Porque, como foi dito, as chaves serão retiradas, e aqueles não conseguirão abrir as portas para poder ingressar na casa do Pai. Os que ocultaram a verdade e não foram transparentes ou cristalinos, como a água, em seguida vão se sujar. Seus trajes de vida social rasgar-se-ão,
porque aparecerá a pele dos lobos, a que antes estava oculta nos trajes de boas ovelhas. Nessa hora, todos, como humanidade crente, terão a oportunidade de unir-se ou de separar-se mais da mão de Deus. Como no sopro de um fortíssimo vento, as estruturas do templo cairão, assim como o templo dos fariseus caiu no momento da morte do unigênito na cruz. E mais revelações chegarão. A barca do velho templo estará agitada pelo furor dos grandes mares. Uma tormenta se precipitará sobre a barca, quando esta estiver expurgando todos os seus males. A fé ali estará em prova, e os pobres corações de milhares de pecadores deverão confirmar-se ante a lei. Terão a graça de permanecer por cima de tudo, ou terão a desgraça de ficar submergidos na terrível agitação purificadora. Mas o Senhor, nessa hora de grandes revoltas, enviará seus anjos para socorrer aquele que, com nome pobre, fará remover os cimentos do velho templo. Por isso devem orar por este pastor, visto como o grande opositor de todos os tempos e como a interferência de todas as nações que vivem materialmente sem Deus. É assim que chegará a justiça, como um forte golpe de luz que o martelo divino dará na hora da sentença final. O Filho amado, que sabe tudo, soprará, uma a uma, as palavras de sua santa sabedoria nos ouvidos do humilde pastor, e lhe dará mais coragem e força através dos orantes anônimos, os que, como no passado, ajudaram a Santa Mãe a dar digna sepultura a Cristo. O grande pastor e seus rebanhos, que não são deste templo, serão envoltos como que em telas de proteção, a fim de que nada semelhante e invisível os toque. Estarão tão protegidos, assim como Cristo manteve suas chagas protegidas pelos lençóis do Santo Sudário. Não haverá mente ou intelecto que nessa hora de remover o velho templo e de purificar a velha barca, esteja com clareza ou discernimento. Aquela alma que não for logo para o coração estará perturbada o tempo todo. Por isso, corram com pressa e entrem na morada do coração, antes que seja demasiado tarde. Porque o adversário, com sua suja inteligência, confundirá todo aquele que buscar respostas mentais ou a elas aspirar. Avancem antes do tempo e invoquem a graça de poder chegar a sentir a morada do coração. Ali, o inimigo não conhece o reino, nem tampouco saberá cruzar o deserto, onde a mulher da luz protegerá seus filhos. Antes que o templo trema, corram ao templo do coração, onde Deus tem sua igreja verdadeira, sua existência e sua presença eterna. Tudo recomeçará na nova igreja a partir do coração, e ali tudo será realizado como desde o princípio foi pensado e meditado por Deus, o Criador. E embora os lobos se mostrem furiosos e arranquem com suas mãos as falsas vestes de ovelhas, não se amedrontem. Esse será o sinal de que, em verdade, a mudança está chegando. A hora vindoura indica a chegada da renovação, e os verdadeiros filhos de Eva perderão finalmente o vínculo com o pecado original e estarão livres de todos os erros de outrora. Assim, o novo templo, livre de ambiciosos e ostentadores, será digno de receber em seu altar maior aquele que sempre tem governado,
o próprio Cristo, vosso Senhor. Façam penitências simples pelos que não se convertem e por todos aqueles que somente desejam o poder e mais poder. Vivam e pratiquem os mandamentos, porque Deus enviará de novo Moisés em sua nova face, para dizer ao mundo o quanto este tem se afastado da lei e não a tem cumprido. Vivam as leis pelos que não as vivem e pelos que as proclamam nos altares e não as cumprem. Que seu centro seja a divina presença de Cristo na Eucaristia. Ali estarão a salvo dos que não dizem a verdade. Agradeço-lhes por responderem a meu chamado. Abençoa-os, sua Mãe Maria, Rosa da Paz.